Amém. todo momento da nossa vida. Vamos na palavra de Deus. Graças a Deus. Eu quero deixar aqui, meus amados irmãos, versículo da palavra de Deus. Nós envelhecemos, mas a palavra de Deus nunca Que está. está escrito lá no livro do profeta Oh, glória a Jonas. Deus, aleluia. Depois vamos ler em casa. O livro do Glória a profeta Deus, Jonas, aleluia. no capítulo 4, diz assim, ó, verso 10. Oh, E glória disse o a Deus. Senhor: tiveste tu compaixão da Aleluia. aboboeira, na qual não trabalhaste, Oh, nem glória a Deus. tu a fizeste crescer, que no espaço de uma Aleluia, noite glória a nasceu, e no espaço de outra noite pereceu. Oh, glória a Deus, aleluia. Diz o Senhor: não terei eu compaixão de Nínive, aquela grande cidade, Oh, glória a Deus. onde há mais de 120.000 pessoas Oh, glória que a não Deus. sabem discernir entre a sua mão direita Glória a Deus, aleluia. e a sua mão esquerda, e ainda Oh, glória a muitos Deus, animais. aleluia. Assim finaliza o livro do profeta Jonas com essas palavras do Senhor, meus Oh, amados. glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O livro do profeta Jonas, amados irmãos, Oh, glória a Deus, aleluia. Deus ele vai fazer uma convocação para Oh, o glória a profeta Deus, Jonas. aleluia. Para Jonas poderia ter a grande cidade Glória a Deus. chamada Nínive. Aleluia. Nínive era uma grande cidade que era tão grande que a Bíblia aqui no livro de Jonas fala que era caminho de 3 dias, e caminho de 3 dias era uma distância que eles faziam em 3 dias. Uma pessoa andava a média de 103 quilômetros em 3 dias. Glória a Deus. Então essa grande cidade ela tinha o que? É verdade, Jesus. 103 quilômetros. Sabe o tamanho da dimensão dessa cidade? Estamos mais. Uma cidade ao qual o pecado estava tão mal que chegou diante de Deus, a maldade daquela cidade. Jesus Cristo. E Deus faz uma convocação para Jonas: levanta-te, vai ante a grande cidade de Nínive e prega contra ela. Glória a Deus. Diz a Bíblia, meus amados, que Jonas ele vai fugir da presença do Senhor. Aleluia. Quando Jonas ele foge da presença do Senhor, ele vai descer a pena, vai pegar um navio, vai comprar uma passagem para poder fugir da presença do Senhor. Ele compra a passagem, entra naquele navio, então ele desce para o porão daquele navio. Glória a Deus. Só que Deus, amado, vai ordenar e vai levantar uma grande tempestade no meio do mar. Deus vai ordenar quando a tempestade vir de encontro com aquele Glória a navio. Deus. Aleluia. Os marinheiros clamaram os outros deuses deles, lançaram suas cargas dentro do mar, mas quanto mais lançavam, mais a tempestade ela aumentava. Então eles desceram a pé o porão e chamaram por Jonas. Jonas estava dormindo no sono profundo. Então eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então Jonas ele vai declarar, porque Jonas havia declarado para aqueles marinheiros que estavam fugindo da presença do Senhor. E Jonas vai pedir para o marinheiro lançar ele no mar. Só que mesmo o marinheiro vai temer a Deus. Só que como os marinheiros temeram a Deus, eles tentaram voltar para a praia, mas não conseguiram, tentaram voltar. Aí a tempestade aumentou ainda mais. Os marinheiros eles vão fazer oração ao Deus que deu os céus e a terra, porque Jonas declarou para ele dizendo: os marinheiros assim, quem és tu, de onde vem você? Eu sou hebreu, sou servo do Senhor, não fugi perante o Senhor. Eu sou servo de Deus pelo céu, o mar, a terra. E então, meus irmãos, quando os marinheiros lançam o Jonas na água, Deus já havia ordenado e preparado um grande peixe para poder engolir Jonas. E quando eles lançaram Jonas na água, a tempestade se acalmou. Jonas, meus irmãos, ele diz na Bíblia, ele fica prendido no ventre da barriga do grande peixe. E aí lá ele vai orar a Deus. Lá ele vai clamar pela misericórdia do Senhor. Lá ele vai orar. E Deus vai ordenar para que aquela grande peixe, o próprio Jesus Cristo citou isso no Novo Testamento, para que ele lançasse ele em pé a seco. Então vem a segunda convocação de Deus para Jonas. Jonas vai até a cidade de Nínive, a grande cidade, e prega contra aquela cidade. E então Jonas foi, meus amados irmãos.
Então ele começou a proclamar a caminho de um dia. No primeiro dia começou a proclamar e pregar. Em 40 dias Deus vai destruir Nínive. Meus amados, não diz a Bíblia, meus amados irmãos, que a pregação de Jonas naquela grande cidade, o povo que era pecador, a maldade chegou diante de Deus. Mas a pregação de Jonas, a ordem do Senhor deu foi para pregar contra aquela cidade. Sabe o que aconteceu naquela grande cidade, meus irmãos? Diz a Bíblia que até o rei se arrependeu, até o rei se despojou do teu trono, até o rei se vestiu de pano de saco. E a ordem do rei, que o rei decretou foi dizendo: nem boi, nem ovelha, nem gato não vai comer e nem beber. E todos os homens se vestiram de pano de saco, se lambuzaram de cinza, meus padrões, e comecei a arrepender e buscaram a presença do Senhor. Agora imagina o tamanho daquela cidade, que Deus iria destruir aquela cidade com a pregação de Jonas, que Deus havia enviado. Aquela cidade se arrependeu, alcançou a misericórdia de Deus. Oh, glória a Deus. Amados irmãos, quando Deus ordena algo para você, você faz. Porque senão as coisas vão estreitar para o seu lado. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Deus permitiu e ordenou que a baleia engolisse ele. Aí lá no ventre da barriga, lá na profundidade do inferno, ele clamou pela misericórdia de Deus. Oh, glória a Deus. Olha para a cidade, aquela grande cidade. A maldade estava diante de Deus, mas alcançou misericórdia diante de Deus. Sabe o que Jonas vai fazer aqui, irmãos? Jonas, ele vai, Oh, glória a Deus. quando ele prega, ele vai sair num lugar à parte, e ele vai ficar olhando para aquela cidade. Oh, glória a Deus. Então ele constrói a cabaninha, e ele deita. Aleluia, glória a Deus. Diz a Bíblia que ele vai rogar a Deus para que o matasse ele. E o que Deus vai fazer, irmãos? Deus vai fazer com que nasce uma palmeira. Olha a sabedoria de Deus, e faz uma sombra para Jonas. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele se alegra. E no dia seguinte Deus ordena, cara, que o verme vai lá e mata aquela palmeira. E Deus faz com que vê um vento e vê um calor do sol. Aí Jonas mais uma vez ele pede a Deus para que o mate. E aí Deus dá um exemplo aqui, irmãos, a Paulinho, a resposta de Deus para Jonas e para nós também. Jonas, ele teve misericórdia de uma Aleluia, glória a Deus. mas não teve misericórdia daquela cidade. Então Deus dá um exemplo. Se porventura o próprio Deus não teria misericórdia daquele povo que não sabia discernir, né? Aqui fala uma grande cidade que tinha cerca de 120 mil pessoas e que não sabia discernir. Oh, glória a Deus. Vou ler aqui para encerrar. Aleluia, glória a Deus. Entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, Oh, glória. e ainda muitos aleluia. Então Deus, meus amados irmãos, é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia. E se Deus ordenou para pregar, pregue o Evangelho. Porque quem vai fazer a obra não é você, Oh, glória a Deus. é a palavra de Deus que vai ser da tua boca. A palavra inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Porque não é por força, nem por violência, não é por o homem não tem poder para poder convencer ninguém, mas a palavra de Deus que Deus põe na tua boca, e é inspirada pelo Espírito Santo, ela tem poder de transformar. Aleluia. Glória a Deus. Olha que Deus ordenou
Vamos pregar contra aquela cidade. Mandou pregar juízo contra aquela cidade. Aquele povo se arrependeu, alcançou misericórdia diante de Deus. Levante-te e pôs de pé. É, Jesus. Porque assim como Deus ele fez com os profetas, amado irmãos, um dia Ele pode fazer com você também, ordenar para que você vá e pregue o Evangelho, e todos verão a glória de Deus. Às vezes tem pessoas que diante de nossos olhos não têm salvação, mas Deus é de compaixão e misericórdia. Quem diria que até o rei iria se arrepender daquela cidade, irmãos? E o próprio rei ordenou que ninguém comesse nem bebesse. Um decreto do rei. Eu falo de mim mesmo, irmãos. Eu creio que aquele rei ele fez um decreto tão grande que se alguém quebrasse a regra de comer e beber, ele seria punido. Aleluia. Nem animais poderiam comer e beber, sim. Buscar um arrependimento diante de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Tenha compaixão e tenha misericórdia do seu irmão, da sua irmã. Tenha misericórdia da cidade de Jericó. Tenha misericórdia, porque não julgue ninguém pela aparência, porque tem uma alma comprada pelo preço muito alto. Deus. O preço foi o plano do Calvário. Não julgue ninguém, porque Deus não julga ninguém como juiz. Ninguém. Não julgue quem está desviado. Não julgue seu irmão, não julgue sua irmã. Não faça como Jonas, que ficou olhando Deus destruir aquela cidade. Porque Deus é de compaixão e misericórdia. Ele veio para buscar e salvar os perdidos. Então vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao termos um exemplo tão grande do Evangelho, que o Evangelho é o poder do Espírito Santo. E para alcançar o poder do Espírito Santo é necessário nós meditarmos na nossa vida em jejum, em oração e obediência à palavra de Deus. Amém, Jesus. Não tem como nós fugir da presença de Deus. Se você tem um chamado, você vai escolher, você é eleito de Deus. Não adianta você fugir, as coisas vão apertar, vai sentar no seu lado. Porque Deus a gente conhece você antes mesmo do seu próprio nascimento. Diz a Bíblia que Deus, Ele, antes mesmo de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, Ele já nos havia nos separado. Diz a Bíblia também, lá em Romanos capítulo 8, 7, 8, fala também que nós somos um povo eleito, irmãos. A igreja é um povo eleito, que o próprio Deus separou e o construiu ainda antes da fundação do mundo, irmãos. Ou seja, antes que o mundo existisse, Deus já viu nós, já tinha separado nós, um povo eleito, para ir morar no céu. Um povo eleito para poder receber um corpo glorificado. Um povo eleito que um vaso de barro, como somos nós, Ele depositou bens tão preciosos, que é o Espírito Santo de Deus, que é Deus. Irmãos, é Deus dentro de nós, irmãos. É Deus aqui dentro. É por isso, que nós viemos para casa, nós temos que adorar e exaltar o nome do Senhor, porque Deus está dentro de nós, o Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Olha que promessa tão grande, irmãos. Maior é o que está dentro de nós do que o que está no mundo. Maior é o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. É maior do que o céu, do que a terra, do que todo o inferno. É o Espírito Santo que está dentro de nós. O Espírito Santo, Ele é Deus. Ele está dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, e Ele está aqui em nosso meio. Diz a Bíblia que se nós blasfemarmos contra o Pai, tem perdão, contra o Filho, tem perdão, mas blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem nesta vida e nem na vindoura. O Espírito Santo é o nosso companheiro, é o nosso consolador, é o nosso advogado, é o nosso professor, é o nosso mestre. É o Espírito Santo do Senhor. Nós não o estamos sozinhos. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero que eu